Se você está com dificuldades na hora de resolver exercícios sobre a ótica da visão que envolvam aí problemas como miopia e hipermetropia, assista essa aula até o final, tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Esta é a terceira aula aqui no canal sobre a ótica da visão. Na primeira aula falamos aí sobre o olho humano e seus componentes. Na segunda aula sobre os problemas aí que envolvem a visão, como miopia e hipermetropia. E nesta aula faremos 6 exercícios. Se por acaso você perdeu as aulas anteriores, você consegue encontrar os cards aqui em cima no vídeo. Bora lá para a questão 1, uma questão aí da Unicamp. As cirurgias corretivas a laser para a visão estão cada vez mais eficientes. A técnica corretiva mais moderna é baseada na extração de um pequeno filamento da córnea, modificando a sua curvatura. No caso de uma cirurgia para correção de miopia, o procedimento é feito para deixar a córnea mais plana. Assinale a alternativa que explica corretamente o processo de correção da miopia. Aqui eu coloquei o olho de um míope. Pessoal, se a gente considerar que o ponto remoto para o míope está no infinito, o que acontece? Os raios de luz estão chegando paralelos e eles vão ter que convergir aqui para um ponto. Só que está convergindo para um ponto antes da retina. O correto é para a imagem desse ponto remoto se formar aqui em cima da retina. Só que está formando antes. Por quê? Porque o olho humano aqui acaba sendo muito convergente. Se você pegar aqui o cristalino e a córnea que vão fazer esse papel. Então, o que você faz? Você vai lá, retira aqui uma parte e ele deixa de ser tão convergente. De tal maneira que a imagem vai ser formada aqui em cima da retina. E qual a alternativa que fala isso? É a letra A. Olha só. Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina e a cirurgia visa aumentar a distância focal da lente efetiva do olho, certo? Então, a imagem aqui vai ser formada na retina. A distância focal vai ser aumentada. Questão 2. Numa família composta por 4 pessoas, cada um com um defeito da visão diferente dos demais. Tem-se que, vamos lá, o pai apresenta enrijecimento dos músculos ciliares e com limitação da sua capacidade de acomodação visual. Tem dificuldade para enxergar objetos próximos e longínquos. Pessoal, aqui no caso seria a presbiopia, né? A vista cansada. E uma lente que ajudaria aí no caso a correção da imagem seria uma lente bifocal, né? Já que ele tem dificuldades para enxergar de perto e de longe. Agora vamos para a mãe. A mãe apresenta um alongamento do globo ocular, na direção antero-posterior, com dificuldades para enxergar objetos distantes. Pessoal, quem tem dificuldade para enxergar objetos distantes? No caso é o míope, né? No caso aqui teve um alongamento do globo ocular. Então a mãe tem miopia e qual lente que faz a correção? É a lente divergente. Agora vamos aqui para a filha. A filha apresenta irregularidades na curvatura da córnea e enxerga imagens embaçadas dos objetos próximos ou distantes. Pessoal, quem que vai ter aí problema na curvatura da córnea vai ter o quê? Vai ter o astigmatismo. Então você vai ter lá as imagens formadas embaçadas. E a correção a gente sabe que é com uma lente cilíndrica, como a gente viu na aula anterior. Agora vamos para o filho. O filho apresenta um encurtamento do globo ocular na direção antero-posterior, com dificuldade para enxergar objetos próximos. Pessoal, quem tem dificuldade de enxergar objetos próximos porque teve encurtamento do globo ocular é quem tem hipermetropia, né? E qual lente que faz esse tipo de correção? É a lente convergente. Certo? Então, olha só o que está perguntando agora. As lentes corretivas indicadas para os membros dessa família, considerando-se a ordem em que foram citados, são respectivamente. Aí ficou a letra C, né? O pai precisa de lente bifocal, já que ele tem presbiopia. A mãe tem miopia, então precisa de lentes divergentes. A filha, com astigmatismo,
precisa de lentes cilíndricas e o filho de lentes convergentes, já que ele tem dificuldade em enxergar de perto, ele tem hipermetropia. Questão 3. Uma das lentes dos óculos de uma pessoa tem convergência 2 dioptrias, no caso positivo, comumente chamado grau. Sabendo que a distância mínima de visão distinta de um olho normal é 0,25 metros, pode-se supor que o defeito de visão de um dos olhos dessa pessoa é... Pessoal, seguinte, como aqui a convergência ou divergência é positiva, significa que esse óculos tem uma lente convergente. Se fosse divergente, seria negativo. Certo? E quem usa lentes convergentes? Aqui nas respostas está só hipermetropia e miopia. No caso, é quem tem hipermetropia. Esse aqui, valor de 0,25 metros ou 25 centímetros, seria o ponto próximo para uma pessoa normal. Se por acaso você tivesse um objeto mais próximo do que esse valor, a pessoa não viria com nitidez. Mas a partir dessa distância ele consegue ver. Então, olha só. Eu sei que a vergência ou convergência aqui é 2 dioptrias. Eu sei que o ponto próximo de uma pessoa normal é 0,25 metros. E eu vou tentar achar o seguinte, o ponto próximo para essa pessoa aqui que tem hipermetropia. Que aí eu sei aonde que está o ponto próximo dele, a partir de qual distância que ele enxerga com nitidez. Eu sei que vergência é igual a 1 sobre distância focal, que é igual a 1 sobre o ponto próximo de uma pessoa normal, menos 1 sobre o ponto próximo de uma pessoa com hipermetropia. Vamos substituir aqui os valores. No caso, eu nem vou precisar usar, pessoal, essa parte aqui do foco, né? Eu vou usar só aqui a parte da vergência que tem os pontos próximos. A vergência é 2 e aqui o ponto próximo de uma pessoa normal é 0,25. Agora eu vou dividir aqui 1 por 0,25, que dá 4. E vou fazer o seguinte, vou pegar essa fração aqui que está negativa e passar para o lado esquerdo positivo e o 2 eu passo negativo para onde está o 4 aqui. Aí vai ficar 4 menos 2, que dá 2. Aí eu vou pegar aqui o ponto próximo para quem tem hipermetropia e passar multiplicando do outro lado. E o 2 passa dividindo, certo? Eu vou trocar de lugar praticamente. Então vai ficar 1 sobre 2 aqui, que é igual a 0,5. Ou 50 centímetros, né? Porque 0,5 aqui está em metros. E convertendo para centímetros, multiplicando por 100, dá 50. Ou seja, o ponto próximo para essa pessoa que tem hipermetropia é de 50 centímetros. Certo? Qualquer distância menor do que esse valor, ele não vai enxergar com nitidez. Então, esse óculos que ele vai usar, o que vai fazer? Ele vai formar uma imagem nesse ponto aqui. De tal maneira que, quando a imagem se formar na retina do olho dele, vai ser formada com nitidez. Então, a resposta aqui é a letra C. Hipermetropia é a distância mínima de visão distinta desse olho a 50 centímetros. Questão 4. Uma pessoa lê na receita para seus óculos o seguinte, lentes de cristal com menos 0,5 dioptrias. Relembrando os conceitos de ótica aplicada, ela conclui que é míope e a distância focal de suas lentes é de... Pessoal, é o seguinte, como aqui deu negativo esse valor para a vergência das lentes que ela vai utilizar, eu sei que essas lentes são divergentes. E quem usa lente divergente é o míope, né? Então, como que a gente vai calcular a distância focal? Bem simples, usando aí a formulinha da vergência. E a vergência foi dada, aqui menos 0,5 dioptrias, o comumente chamado de grau. E vergência é 1 sobre f. Então, vou colocar aqui menos 0,5. Igual a 1 sobre f. Eu vou trocar de lugar, né? O f vem para cá multiplicando, menos 0,5 passa dividindo. Então, vai ficar 1 dividido por menos 0,5, que vai dar menos 2. Lembra que o foco, no caso aí para uma lente divergente, é negativo. Então, a distância focal, a gente fala que é negativo. Mas lembra que é uma abscissa, né, pessoal? Porque não existe distância negativa. Então, essa distância focal vai ser de 2 metros. Letra A. Questão 5. Um hipermétrope não consegue ver com nitidez objetos situados a uma distância menor
que 1 metro. Para que ele possa ver com clareza a uma distância de 25 centímetros, seus óculos devem ter convergência em dioptrias igual a convergência aqui seria, no caso, a vergência, né? Pessoal, aqui eu coloquei o ponto próximo para um olho normal, que é de 0,25 metros, ou seja, 25 centímetros. Convertendo aqui. Já deixando em metros, né, no sistema internacional. Olha só. Ela só consegue enxergar normal para distâncias acima de 1 metro. Ou seja, o ponto próximo dessa pessoa com hipermetropia é de 1 metro. Qualquer distância menor do que essa, ele não vê com nitidez. Então, a ideia é essa pessoa usar uma lente que vai formar uma imagem a 1 metro dela, certo? Que é onde ela consegue ver com nitidez. Então, você pega lá um objeto que está a 25 centímetros, a imagem se forma a 1 metro e ela vê corretamente. Eu preciso descobrir a vergência dessa lente. Eu sei que V é igual a 1 sobre F, que é igual a 1 sobre o ponto próximo do olho normal, menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. Essa parte aqui do distância focal não preciso usar. Então, vai ficar V igual a essa parte aqui. Vamos substituir. O ponto próximo para a pessoa normal vai ser aqui 0,25 e o ponto próximo para o hipermétrope é 1 metro. Substituindo aqui, certo? Aí eu vou fazer a divisão de 1 por 0,25, que vai dar 4. E aqui a divisão de 1 por 1 vai dar 1, né? Então, vai ficar 4 menos 1. E 4 menos 1 vai dar 3. 3 dioptrias, o comumente é chamado grau. Resposta correta é a letra C. Agora vamos aí para a última questão. Questão 6. A partir da meia-idade, a consulta ao médico oftalmologista se faz necessária, pois os músculos ciliares vão perdendo elasticidade, aparecendo a presbiopia. Para corrigir, o médico irá receitar óculos com lentes convergentes, que deslocam as imagens um pouco mais para a frente da retina do olho. Usando-se esses óculos com lente convergente, pode-se então observar um lápis como uma imagem real e invertida em um anteparo conforme o esquema a seguir. Iremos analisar somente por uma das lentes. Considere que, por um infortúnio, os óculos quebrem a lente pela metade, como mostra a figura ao lado. A alternativa correta que mostra como será a imagem formada nesse caso é... Pessoal, então aqui ele está usando as lentes do óculos para formar uma imagem real invertida, certo? Aqui no anteparo. E quando a lente do óculos quebra, ele não deixa de ser aí uma lente convergente e vai formar o mesmo tipo de imagem, que é uma imagem real invertida aqui no anteparo. Então a resposta correta é a letra D de dado. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!